Olá, bem-vindos a mais uma concentração. Bem-vindo a todos. Para quem não sabe, é a primeira vez que vem na concentração ou a primeira vez que está assistindo o vídeo. Meu nome é Denise Mug, eu sou sublicenciada, também sou agente de Grigori Grabovoi, e todas as terças-feiras nós nos reunimos para fazer uma concentração em conjunto. Então, vou compartilhar agora a minha tela. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que algumas pessoas não gostam, né, de consultar outras redes sociais. Então, quem ainda não viu no Facebook, no Instagram ou no Telegram da página Grabovoi Além dos Números, a página que eu administro, né, nessas redes, Grigori Grabovoi forneceu uma nova sequência no dia 10 de julho para garantir a vida eterna, né? Garantir a salvação, harmonia e vida eterna para todos. Ele forneceu também uma outra sequência para garantir que a informação transmitida pelos meios de comunicação corresponda à realidade. Então, algumas pessoas não entenderam por que ele forneceu essa sequência. Essas sequências, porque principalmente a sequência para garantir que a imprensa, né, transmita os fatos como eles são, né, sem distorção, é porque muitas vezes os ensinamentos de Grigori Grabovoi são distorcidos pela imprensa. Como eles não acreditam, né, não acreditam, muita gente não acredita nem em Deus, quanto mais acreditar na vida eterna, né, preservando o mesmo corpo físico. Então, como eles não acreditam, eles não passam as informações, os ensinamentos de Grigori Grabovoi de forma correta, fidedigna. Eles distorcem isso nas suas publicações e inventam calúnias, injúrias, difamações contra Grigori Grabovoi. E, por extensão, eles também fazem, né, a mídia, né, a imprensa em geral, também faz as mesmas calúnias, injúrias e difamações para todos os professores e sublicenciados, para todos que divulgam esses conhecimentos de Grigori Grabovoi. Então, a sequência numérica para que os ensinamentos sejam transmitidos de forma fidedigna, né? As informações serão divulgadas de forma fidedignas e que ele seja combinado com essa nova sequência de garantir a vida eterna para todos. Então, nós vamos fazer a concentração com essa sequência, mas vamos primeiro nos conectar mentalmente, espiritualmente, com o aparelho PRK-1U. Vamos prestar atenção ao nosso corpo físico. Vamos criar à nossa frente a esfera de luz branco-prateada. E, antes de tudo, né, em primeiro lugar, vamos colocar
a salvação global, com a paz, o restabelecimento da paz no mundo, a harmonia entre as nações, a assinatura de um tratado entre todos os países de não proliferação de armas, principalmente armas nucleares, e a garantia da vida eterna para todos no corpo físico. Vamos olhar dentro dessa esfera e vamos perceber como é que parece para você a Terra com todas essas condições preenchidas, com todos esses objetivos já realizados. Uma terra de paz, de desenvolvimento e de harmonia entre os povos. E vamos levar essa luz desse objetivo já realizado para dentro da lente pequena do aparelho. E vamos enxergar esse aparelho como vinculado à estrutura da vida eterna, da juventude eterna, do desenvolvimento eterno para todos. Enxergamos através da lente pequena como ele está ligado a esse futuro infinito. E sentimos, percebemos que o aparelho faz a ligação desse futuro infinito com o nosso presente atual. A luz que sai na altura do seu peito, do seu corpo físico, penetra na esfera, seu objetivo, percebe a realização desse objetivo e vai para dentro da lente pequena, que está em conexão com esse futuro infinito. E pegamos essa terra, mentalmente pegamos essa terra, onde tudo isso já está realizado, onde até a ressurreição das pessoas que já está realizada por causa desse vínculo que a lente pequena tem com esse futuro infinito. Ela traz essa luz desse futuro para o presente, e através dessa luz, as pessoas que desejam já estão ressuscitadas. Levamos para a lente pequena, a lente grande ao lado, a lente pequena é essa, levamos para a segunda lente, a lente ao lado. Nessa lente nós pensamos, levamos o pensamento ao Criador para ver a Terra da perspectiva dele. Percebemos que o Criador realiza essa vida eterna não é que ele realiza, mas ele criou a todos com essa vida eterna. E a vida eterna será realizada através do momento que nós tomarmos consciência
de que o Criador já nos criou com esse propósito. Desde o princípio. Por quê? Porque somos parte do Criador. E o Criador não perde nenhuma das suas partes. Então, tomamos consciência de que ele criou não só a nós, mas cada uma das demais pessoas para viver eternamente. E aí levamos esse conhecimento, essa terra perfeita, com o conhecimento do Criador para a terceira lente, a lente de cima. E percebemos a nossa união, a união da nossa alma com a alma do Criador para a realização, para a materialização dessa imagem maravilhosa que está em nossa mente. E quando percebemos que nossa consciência está pronta, levamos o nosso olhar de novo para a lente pequena, para a concretização desse objetivo. E à medida que nós giramos, agora continuamos o giro em sentido anti-horário, vamos adicionando cada vez mais luz, de forma que a luz vai ficar tão densa, é como se saísse uma pequena névoa das lentes do aparelho, da superfície do aparelho. Fica tão densa que nós percebemos como se fosse uma névoa saindo do aparelho. E agora vamos vamos nos concentrar com a sequência. A primeira sequência que Grabovoi forneceu, que é para garantir a vida eterna. Acho que coloca a letra branca. A vida eterna. 548, né? 548-74989. Não, desculpa. É a outra sequência primeiro. Agora sim. 897-9489. Essa é a sequência para garantir, para a salvação, harmonia e vida eterna para todos. 897-9489. Então, vamos nos concentrar olhando para o número na sequência, depois nós olhamos para o número na placa metálica e percebemos como a lente ao lado do número como se iluminassem. Então,
para garantir a salvação, a harmonia e vida eterna para todos. 8, 9, 7, 9, 4, 8, 9. Vamos nos concentrar número por número. 8 na sequência. 8 na placa metálica. 9 na sequência. 9 na placa metálica. 7 na sequência. 7 na placa metálica. 9 na sequência. 9 na placa metálica. 4 na sequência. 4 na placa metálica. 8 na sequência. 8 na placa metálica. E 9 na sequência. 9 na placa metálica. Podemos pegar a sequência completa, inserir na lente pequena e girar pelas 3 lentes. Agora vamos para a próxima. 5, 4, 8, 7, 4, 9, 8, 9. Essa é a sequência para garantir que a informação transmitida pelos meios de comunicação corresponda à realidade. Já expliquei para vocês o motivo. Quando vocês também estiverem sofrendo algum processo de calúnia, de difamação, também podem usar, porque também serve para objetivo pessoal. Também serve para uma pessoa, como serve para todos. Então, vamos nos concentrar número por número. 5 na sequência. 5 na placa metálica. A lente, você mantém a lente ao lado na periferia da sua visão. 4 na sequência. 4 na placa metálica. 8 na sequência. 8 na placa metálica. 7 na sequência. 7 no aparelho. 4 na sequência. 4 no aparelho. 9 na sequência. 9 no aparelho. 8 na sequência. 8 no aparelho. 9 na sequência. 9 no aparelho. E agora levamos a sequência completa para dentro da lente pequena e pensamos na restauração da confiabilidade, respeitabilidade dos ensinamentos de Grigori Grabovoi e da honra dele.
e giramos essa sequência pelas 3 lentes do aparelho. E hoje eu quero falar sobre a planta, a nossa concentração. Eu vou mostrar, vou colocar aqui. A planta que eu quero, essa aqui, só para vocês verem, chama cuscuta, e o nome científico também é Dodder. E Grigori Grabovoi faz algumas sugestões para fazer a concentração com base nessa planta, cuscuta. A imagem da planta é essa aqui. Vamos voltar para o aparelho. Mostrei a planta só para vocês saberem qual é a imagem. A sequência numérica para essa planta deixa eu compartilhar com vocês, porque é muito grande. Aqui. Esse é o nome dela, cuscuta. E a sequência é 4, 9, 8. Deixa eu tirar. Tem um espaço. 7, 1, 8. Espaço. 9, 4, 1. Espaço. 6, 4, 7. Espaço. 8, 4, 1. Essa é a sequência da planta, cuscuta. A sequência numérica para imortalidade, de acordo, segundo essa planta. 2, 1, 9, espaço. 6, 4, espaço. 9, 4, espaço. 7, 1, espaço. 8, 4. Um método para ressurreição. Então, se vocês estiverem trabalhando na ressurreição de alguma pessoa, você vai usar a sequência numérica da planta, mais essa sequência de ressurreição. 9, 1, 8, espaço, 9, 8. Se vocês estiverem trabalhando para rejuvenescer, você vai usar a sequência numérica da planta e a sequência para rejuvenescer. 2, 1, 9, espaço, 6, 4, espaço, 8, 1. Se vocês se precisarem restaurar alguma parte do corpo, regenerar alguma parte do seu corpo que estiver doente ou com algum problema, você usa a sequência numérica da planta, cuscuta, e a sequência da restauração. 4, 9, 7, espaço. 8, 9, espaço. 6, 4, espaço. 7, 8. A sequência numérica para uma ação diaforética. O que significa isso? Significa que provoca
transpiração que faz uma limpeza, né, no organismo. Uma transpiração que elimina, né, toxinas do organismo. Então, você vai usar a sequência, sempre usando a sequência da planta, lembrando o nome da planta, a sequência, e mais a sequência específica para isso. 5, 4, 9, 8, 1, espaço, 8. Se você estiver precisando de uma ação tônica, tonificar o seu organismo, a sequência da planta, mais essa outra sequência. 5, 9, 8, 4, 9, 8, 4, 9, 1. Se alguém precisar a sequência, usar a planta para uma ação afrodisíaca. Vai usar a sequência da planta, mas essa sequência aqui, com efeito afrodisíaco. 3, 1, 9, espaço, 8, 9, espaço, 6, 1. Para gonorreia, tanto cura a gonorreia quanto evita, tá bom? Então, não tem problema você fazer a concentração. Só um momentinho, deixa eu fechar a porta. Desculpe o barulho. Para uma ação, né, contra a gonorreia, então, se você usar, mesmo que você não tenha esse problema, você vai evitar algum dia de ter também. Aí você vai usar a sequência da planta, mais a sequência específica. 8, 4, 9, espaço, 7, 1. Para incontinência urinária, a mesma coisa. Quem tem incontinência urinária usa para curar, quem não tem, usa para prevenir. A sequência numérica da planta, mais essa que nós já falamos, por isso não precisa ficar repetindo, mas a sequência específica. 8, 5, 9, 4, 9, 8, espaço, 7, 1. Com brancos. Honestamente, eu vou dizer para vocês que eu não sei o que ele quis dizer com esse termo com brancos, tá? Eu fui até no livro em russo, traduzido russo, e está escrito assim, com brancos. Eu imagino que é com cabelos brancos, mas não está escrito isso, só está escrito assim, com brancos. Então, vamos usar porque não prejudica, né? Sempre vai evitar algum problema. Então, o 4, 8, 9, espaço, 7, 8, espaço, 8, 1. E para melhorar a visão, então, você sempre pode usar, porque sempre pode melhorar a visão. A sequência da planta, mais a sequência específica. 4, 9, 8, espaço, 4, 9, 4, 7, 1. Então, ele faz ele vem em seguida o texto que ele aconselha como você fazer a concentração para a restauração do corpo. Então, ele dá mais uma série. Nesse método de restaurar o corpo, pode-se fazer separadamente a concentração para a imortalidade. A concentração é a seguinte: 4, 9, 8, espaço, 8, 8, espaço, 8, 1. É mais uma sequência numérica que ele deu para restaurar o corpo. Para não morrer, mais uma sequência é dada. 8, 4, 9, 5, 4, 8, 5, 8, 9, 5, 7, 1, 5, 8, 4. E como controle, você pode usar as duas linhas que correspondem ao método de restauração do organismo em combinação com a linha de não morrer, que é a linha da imortalidade.
que vem imediatamente após o nome da planta. Então, vai ficar assim. Deixa eu trazer para cá. E mostrar para vocês como vai ficar aqui. Vai ficar assim. Ele deu a primeira sequência de restauração, já estava lá em cima, ele deu mais uma sequência de restauração e fala: como controle, você pode usar as duas linhas, as duas sequências que correspondem ao método de restauração do organismo, são essas duas, em combinação com a sequência de não morrer, que vem imediatamente após o nome da planta. É essa sequência. Então, eu vou repetir os números para a restauração do corpo. 4, 9, 7, 8, 9, 6, 4, 7, 8. Também para a restauração do corpo. 4, 9, 8, 8, 8, 8, 1. E para imortalidade, 2, 1, 9, 6, 4, 9, 4, 7, 1, 8, 4. Então, vocês mantenham a concentração nessas três sequências numéricas, como se elas estivessem levando você um caminho até o infinito, no futuro. Até você não ter mais uma visão, perceber apenas luz. Mas vocês estão seguindo o caminho que essas três sequências conduzem, tá? Mantenha mentalmente isso enquanto eu leio o texto que ele sugeriu. Aqui, você pode considerar um princípio simples, caracterizado pelo fato de que a restauração de até mesmo de alguns sistemas do corpo também é na direção da não-morte e pode garantir a imortalidade. Só é necessário alcançar um resultado na prática de gestão e estender imediatamente esse resultado a todo o organismo e a tudo que é eterno. Ele está falando que quando você restaura uma parte, através dessas sequências, quando você restaura uma única parte do seu corpo, é possível estender para todo o seu organismo e alcançar a imortalidade. Mantenha a concentração sobre as três sequências numéricas, enquanto eu continuo a ler. Na prática, parece de tal forma que assim que você aplica o controle e fixa imediatamente o resultado no nível da consciência, espírito, ou seja, você pensa que esse é exatamente o resultado, então o principal é que esse estado deve ser lembrado instantaneamente. De fato, como se por um nível interno de consciência iluminasse esse mesmo resultado por um tempo infinito para você e para todos. Então, ele está dizendo que esse resultado essa imortalidade se torna infinita para você e para todos. E então, descobrirá que você possui uma certa ferramenta unificada, que, na verdade, estende seu controle não apenas para este caso, mas também para todas as outras situações relacionadas a qualquer problema relacionado de saúde. Como eu falei, não resolve apenas o órgão que você está restaurando, mas resolve todos os problemas relacionados à saúde. Na verdade, você domina, de fato, apenas uma forma de trabalho do espírito com a consciência que lhe proporciona a imortalidade.
E se esse método for mais detalhado e aplicado especificamente, por exemplo, para qualquer ação, mesmo todos os dias, o próprio método será implementado constantemente. Esta é uma maneira bastante eficaz de não morrer, que se baseia no trabalho constante da consciência ativada pelo espírito em qualquer situação e em qualquer direção. Ele está falando que se você faz esse método que ele está explicando agora, todos os dias, é uma maneira bastante eficaz de não morrer. Nesse caso, apenas o mesmo vetor não é fundamental. O principal é o trabalho da consciência em si. E dado que o trabalho da consciência ocorre constantemente, mesmo em sonho, verifica-se que dominar esse método cria uma espécie de mecanismo automatizado, que não depende do controle constante da consciência e avança constantemente na direção de imortalizar todos os acontecimentos do homem. Então, ele está falando que a partir do momento que você faz essa concentração, como eu estou explicando agora, e como ele explicou no livro, todos os dias, a consciência vai entrar num processo de mecanismo automatizado que não vai depender do controle, do seu controle constante. Ela vai manter esse controle independentemente, constantemente, na direção de imortalizar todos os acontecimentos, os seus acontecimentos, tá? Mas você precisa fazer isso pelo menos uma vez por dia, como ele está falando aqui, todos os dias. Então, vamos para o próximo método, da mesma planta, tá, gente? Que é o método da vida eterna, saudável e harmoniosa. É a sequência, né? Para a vida eterna, saudável e harmoniosa. Ele escreve no livro Método, mas é sequência. Essa sequência para a planta cuscuta. O nome da planta é tão difícil que até eu me esqueço, é cuscuta. Para a vida eterna, saudável e harmoniosa. 491 894 719 81. Nesse método, né, com essa sequência, tendo em conta que no método de restauração do corpo, o método de não morrer foi considerado devido ao nível natural do trabalho da consciência, é necessário adicionar tal nível de controle quando esse método é fixado no nível do espírito. Ou seja, o conhecimento espiritual quase sempre pode ocorrer em tempo real, ou pode ser fixado no nível da percepção espiritual, em contraste com o conceito de memória ou o trabalho da consciência, onde estão os pontos fixados no tempo passado, por assim dizer, lembrado. O conhecimento espiritual é direto, e para o espírito, muitas vezes, há uma certa velocidade do trabalho do espírito, que a informação passada, a do futuro e do tempo presente tem o mesmo nível de percepção. Ele está dizendo que você, observando essa sequência numérica, o conhecimento, a informação passada, do futuro e do presente tem o mesmo nível na sua percepção, que é o nível do espírito. Há um nível de espírito nisso que se espalha por toda a realidade. E aqui, quando o trabalho segue o método da vida eterna, saudável e harmoniosa, através do trabalho constante da consciência na direção da imortalidade, aqui é necessário fixar esse estado em um nível espiritual, por assim dizer, de uma maneira peculiar.
E consertando significa apenas maior suporte informativo desta situação, ou seja, de fato, é uma cor mais saturada, aproximadamente prateada ali, branca, quer dizer, branco-prateada, que se localiza no nível geométrico próximo ao coração. Então, leve sua atenção à esfera de luz branco-prateada, próximo ao seu coração, cerca de 15 a 20 centímetros diante do peito, ligeiramente do lado esquerdo. E assim, fixar significa simplesmente memorizar um ponto geométrico próximo ao corpo, e então o princípio da imortalidade constante também será implementado no nível espiritual de controle em qualquer sistema de trabalho do espírito. Fixando a atenção nessa sequência numérica, você, ao mesmo tempo, fixa a atenção na esfera de luz branco-prateada, à altura do seu peito, e ele fala que fixar a atenção aí, nesse ponto geométrico, é suficiente para o trabalho espiritual. Assim, abre-se aqui todo um mecanismo de controle ligado ao fato de que o nível da ação controladora, comandando, está ocorrendo na direção da vida eterna, saudável e harmoniosa. E a planta, que é chamada Doder, né, Cuscuta, que em russo pode estar próxima do significado da palavra comando. Portanto, você passa a comandar processos que talvez sejam considerados poucos controlados, mas nesse caso é justamente pela direção e proximidade em forma sonora da palavra comando que a planta começa a ajudá-la a alcançar sistemas de controle fixos. Mantendo essa concentração, conforme eu estou falando, a planta te ajuda a alcançar sistemas de controle fixos na direção da vida eterna e harmoniosa. Afinal, é na planta que essa direção de rigor, uma espécie de controle, se expressa bastante bem, ou seja, a fixação e a brevidade de certas formas de controle que se associam justamente à estática da planta, pelo fato de que a planta é um certo sistema na mente humana que tem um efeito estático. Ele está falando que a planta, normalmente, em nossa mente, ela é parada, estática. É um sistema estático. Isso pode ser comparado com o fato de que você pode ler, por exemplo, um livro que está sempre estático. O livro, como a planta, né, também é estático. E você sempre pode retornar ele e rolar pela folha desejada ou ler, por exemplo, janelas de publicidades que são atualizadas periodicamente, e uma pessoa, por exemplo, pode se mover e tudo acontece na dinâmica. Ele está comparando a planta com o livro, onde você lê e é estático, com propagandas, onde pessoas atualizam frequentemente, então é dinâmico, e o movimento de uma pessoa, que também é dinâmico. Esta é aproximadamente a diferença entre o controle através do uso de informações da planta e o controle que uma pessoa compreende no nível de trabalho com objetos dinâmicos da consciência. No entanto, o trabalho com objetos dinâmicos da consciência pode ser comparável a ter as mesmas características e propriedades. Ele está falando que você pode transformar a estática da planta também em dinâmica. Ao trabalhar com plantas, você precisa aprender o princípio de melhorar o trabalho com sistemas dinâmicos de consciência, isto é, com algumas percepções únicas, com alguns pensamentos únicos que podem ter passado. E uma pessoa sempre se lembra deles claramente, especialmente depois de dormir. Ele não consegue se lembrar, por exemplo, de um sonho, ou então não se encarrega de fazê-lo. Uma pessoa nem sempre se lembra deles claramente, especialmente depois de dormir. Ele não consegue se lembrar, por exemplo, de um sonho, ou então não se encarrega de fazê-lo. Então, acontece que apenas um sentimento geral e uma certa dinâmica são criados.
Assim, ao trabalhar com plantas, é importante levar em conta que existe uma maneira de tornar os sistemas dinâmicos de consciência também controláveis e eficazes no plano geral de alcançar a tarefa de uma vida eterna, saudável e harmoniosa, em termos de garantir essa vida. E é aqui que se deve também levar em conta que a própria tarefa de garantir uma vida harmoniosa e eterna, saudável, é de fato um nível de consequência da vida harmoniosa mais eterna que ocorre. E, portanto, aqui também é necessário determinar no nível do espírito que existe um certo nível que caracteriza um estado tão espontâneo de vida eterna e saudável e harmoniosa. O Criador que realiza uma vida eterna, saudável e harmoniosa para todos, age em qualquer caso, inclusive de forma independente. Esse nível de gestão também deve estar presente na compreensão dos sistemas de gestão. No título da planta, onde estamos falando sobre trabalhar com a planta cuscuta, é necessário levar em conta que o objetivo de gerenciar níveis dinâmicos de informação através de sistemas estáticos também será realizado. Então, ele está falando que, apesar de você ver a planta cuscuta e enxergá-la como uma figura estática, é necessário você inserir no seu objetivo que a informação, você vai controlar, gerenciar a informação também através de sistemas dinâmicos, além dos estáticos. Apenas inserir essa informação no seu objetivo. Então, você está olhando para essa sequência, que é a sequência de vida eterna, saudável e harmoniosa, ao mesmo tempo que está com a atenção nessa esfera de luz branca prateada na altura do seu peito, e você insere esse objetivo de realizar a vida eterna, saudável e harmoniosa, não só através de processos estáticos, mas também de dinâmicos. Como você pode fazer isso para facilitar sua mente? Eu mostrei para vocês a planta e você viu a imagem. Para vocês, isso é o estático, e é estático. Agora, imagine a planta se movimentando, a planta nas folhas da árvore se movimentando ao vento, o vento balançando as folhas. E imagina a planta se restaurando. As folhas caem, nascem novas folhas, e ela se regenera. Esse é um sistema dinâmico, porque tem movimento. E aí você transfere esse conhecimento que a planta tem de se regenerar, de ser eterna e saudável, tanto no aspecto dinâmico quanto no estático, para o seu corpo. E assim você realiza esse sistema de vida eterno, saudável e harmonioso. E então, agora, podemos sair da concentração.